3, 2, 1, gravando. Gabriel Neves jogou contra o Santo André, entrou como titular, teve a sua primeira grande oportunidade e eu quero trazer uma palavra importante de apuração na diretoria do São Paulo se realmente o Gabriel Neves está para negócio. Trago esses detalhes para vocês e também vou falar do técnico do Corinthians. Sim, o Fernando Lázaro está com muita moral internamente, tem números excelentes e já ganhou os jogadores. Trago também bastidores do timão para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias, toda semana tem muita informação aqui para vocês. E também, claro, não esqueçam de usar o cupom da Centauro. O Hernan10 é o mais usado da Centauro, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. QR Code aqui e também link na descrição do vídeo, beleza? São Paulo venceu no sufoco, né? Aquela vitória que foi muito mais importante ela por si só do que a atuação do time. Foi um time bastante mexido, é verdade. O campo sintético lá do Bruno José Daniel, muito difícil. E o São Paulo teve mais volume de jogo, mas acabou vencendo lá no finzinho com um gol de cabeça do Alan Franco, o zagueiro do São Paulo, que fez o primeiro dele com a camisa do tricolor. Mas o importante é o que eu queria trazer para vocês, que a escalação do Gabriel Neves na equipe titular foi uma escalação assim que chamou a atenção, né? O Gabriel Neves não vinha sendo relacionado, ele já está recuperado, né, daquela cirurgia que ele fez, ficou muito tempo parado por causa dessa lesão que ele teve no joelho, e aí tá retornando, já tinha condições de jogar. O Gabriel Neves que acabava ficando fora da lista de relacionados pela quantidade de estrangeiros, que isso gerou um debate interno dentro do São Paulo muito grande, o próprio Rogério falando publicamente sobre isso. E o Gabriel Neves ganhou essa oportunidade, agradeceu aí nas redes sociais, dá pra ver que ele estava bastante feliz aí, falando depois de muito tempo, voltou a ser relacionado, a jogar no meio-campo do São Paulo. Quem tá no dia a dia no CT da Barra Funda e acompanha o Gabriel Neves, entende que ele é um cara muito dedicado, que ele é um cara que treina, que ele é um cara que se esforça, um cara que não baixa a cabeça, não vinha reclamando pelo fato de não estar sendo relacionado. Isso, sem dúvida nenhuma, deixou chateado o jogador. Lógico, todo mundo quer ter uma oportunidade. Não seria diferente com o Gabriel Neves, não estava satisfeito com isso. Mas é diferente quando o cara fica de biquinho, quando o cara fica reclamando pelos cantos. No caso do Gabriel Neves, não. Parece que era um combustível, né? Foi um combustível o fato dele trabalhar mais. Conversei com uma pessoa que acompanha muito ele no dia a dia e me disse o seguinte, que ele é muito comprometido com o trabalho, é um cara extremamente comprometido com o trabalho, e é um cara que é inteligente, é um cara que dentro de campo tem uma leitura de jogo, não está no ritmo, claro, porque não teve minutagens, né, tá jogando agora, né, voltou agora à equipe do São Paulo, então não dá para dizer que o jogador está a plenas condições de fisicamente, né, taticamente, leitura de jogo, mas é um jogador que precisa de uma minutagem para poder ter aquele desempenho quando o São Paulo foi lá e o contratou do Nacional do Uruguai. Conversei com uma pessoa importante da diretoria do São Paulo que me garantiu que o São Paulo não está vendendo ou não quer fazer negócio, não topa fazer negócio com o Gabriel Neves. A ideia é que ele ganhe espaço, ganhe minutagem, é muito focado nos treinamentos, é muito comprometido, como eu disse agora há pouco para vocês, então o São Paulo não vê assim essa possibilidade acontecer, de repente emprestar o jogador ou de oferecer para algum clube, para que ele tenha rodagem, para que ele tenha minutagem. Não, o São Paulo quer que o Gabriel Neves fique, pelo menos uma boa ala da direção do São Paulo entende que o Gabriel Neves vai ser importante a partir do momento que ele adquirir minutagem, que ele possa brigar por vaga no time titular, numa rodagem de elenco que o Rogério Ceni gostaria de fazer, e o Gabriel Neves sendo esse jogador pronto, apto para poder jogar. O Gabriel teve mais de 70 minutos em campo e foi um jogador que, né, acho que isso vai dar um combustível para ele, sem dúvida nenhuma, para o jogador se focar ainda mais nos treinamentos, mas a ideia do São Paulo não é fazer negócio com o Gabriel Neves. Vou falar agora também do Fernando Lázaro, técnico do Corinthians. O Fernando Lázaro tem números muito bons. 10 vitórias, né? São 13 jogos, né? À frente do Corinthians, comandando o Corinthians. 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então é um técnico que tem ótimos números, é um começo de trabalho, é bem verdade, e o que dá assim uma sensação de
confiança não só do torcedor do Corinthians, mas também internamente no clube, ter vencido um clássico, né, contra o São Paulo fora de casa, no Morumbi lotado, com quase 55 mil pessoas. O Corinthians venceu e bem, né, o seu adversário, o seu rival, e isso contou muito para encher de moral o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro tem feito algumas mudanças no time, mudanças importantes, como por exemplo, viu que o Balbuena não estava num grande momento, colocou o Bruno Mendes, bancou o Bruno Mendes no time titular nesse último jogo contra o Botafogo. O Adson tá jogando mais pelo meio, né, dando mais abertura pro Renato Augusto chegar e pisar a área. E o Roger Guedes, né, que vive assim um momento de, talvez o melhor momento, ou esse possa ser o melhor momento do Roger Guedes com a camisa do Corinthians. Tem tudo para ser. É um jogador que tá fazendo gol, é um jogador que tá dando assistência e é um jogador que está jogando solto, né, no time do Corinthians. Ora ele vai para dentro da área, ora ele faz lado de campo. Então o Roger Guedes é um símbolo assim do trabalho que o Fernando Lázaro vem fazendo, vem dando uma liberdade para ele, que é o camisa 10, que é um dos principais jogadores desse elenco corintiano. Moral interna, principalmente com os jogadores. Os jogadores estão gostando muito do dia a dia do Fernando Lázaro. O Roger Guedes é um que, por exemplo, exalta sempre e agradece sempre o fato do trabalho do Fernando Lázaro tá assim, de alguma maneira ajudando muito o Roger Guedes a se desenvolver dentro do Corinthians, né? Adquirindo cada vez mais confiança e sendo esse protagonista que o Roger Guedes sempre desejou ser no Corinthians desde a chegada dele. O Fernando Lázaro tem jogadores muito experientes, tem jogadores muito rodados, campeões. Ele chegando agora como treinador nesse cargo de técnico do Corinthians, que é uma pressão muito grande. Então os jogadores estão ajudando ele, os mais experientes, né? Cássio, Fagner, Fábio Santos, né? O próprio Renato Augusto, o Paulinho, que está voltando agora. Eles dão muita confiança para o Fernando Lázaro. E o torcedor do Corinthians, sem dúvida nenhuma, que num primeiro momento estava desconfiado se o Fernando Lázaro poderia dar conta do recado, aos poucos também a gente vai vendo o torcedor também elogiar o dia a dia, elogiar o Fernando Lázaro nas partidas. Teste de fogo para o Fernando Lázaro, e isso foi engraçado porque eu estava conversando com uma pessoa do Corinthians que ele também fez muitos elogios ao Fernando Lázaro, mas também citou o fato de ser um teste de fogo o derby contra o Palmeiras. Esse jogo pode marcar, sim, se tiver uma vitória do Corinthians em cima do rival, do Palmeiras, acabar as desconfianças que desde o começo, quando o Fernando Lázaro foi anunciado como técnico do Corinthians. Seria assim um carimbo, né? Um selo ali de autenticidade, um selo ali de confiança que o torcedor também passaria a dar ao Fernando Lázaro. Internamente ele tá, tudo isso que eu venho falando, né, vem crescendo muito o trabalho, há essa confiança muito grande. O presidente do Duílio Monteiro Alves não preciso nem dizer, porque foi ele quem bancou a vinda do Fernando Lázaro, a escolha passou muito pelas mãos do presidente Duílio Monteiro Alves. O clássico contra o Palmeiras, melhor dizendo, vai ser esse divisor de águas para o trabalho do Fernando Lázaro à frente do Corinthians. São 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, sem contar uma vitória no clássico contra o São Paulo em pleno Morumbi lotado. Deixa seus comentários aqui. Fernando Lázaro precisa mesmo dessa vitória no clássico contra o Palmeiras para ganhar mesmo moral, para enfim poder trabalhar tranquilamente? Ou já podemos dizer que ele tem a total confiança do torcedor do Corinthians? Deixa aqui seus recados, deixa aqui seus comentários que eu quero interagir com vocês e também, claro, torcida do São Paulo falando sobre o Gabriel Neves. Tá certo, São Paulo, de não querer fazer negócio com o Gabriel Neves, de dar minutagens a ele? Deixa comentário aqui. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Boa semana para todo mundo.